Queridos irmãos e irmãs, a igreja hoje nos coloca diante de um grande mistério, mistério de amor, um mistério que aos poucos vai se revelando e se dando a conhecer, e nós vamos penetrando no mistério com a nossa inteligência, mas também com a fé, com o olhar da fé. A igreja hoje celebra a solenidade da Santíssima Trindade, é um mistério de fé, né? E nós sabemos que tudo aquilo que é mistério, ele ultrapassa a nossa razão, o nosso entendimento. O mistério, ele exige a inteligência, mas ele vai além da inteligência. Faço um exemplo para vocês, né? Se vocês olharem ali, temos 3 velas acesas. É óbvio que são 3 velas acesas, né? A inteligência diz que de fato, e porque eu estou vendo, que temos ali 3 velas acesas. Então está muito claro, muito evidente. Esse é o raciocínio, né, que nós fazemos, e não tem como contestar que não são 3 velas. Então, agora, se eu olhar o olhar da fé, vai dizer que não são apenas 3 velas. São 3 velas, sim, mas é mais do que 3 velas. Nós vemos que ali tem a luz de Deus, que a vela acesa é o Espírito Santo, que é Deus. Alguém vai dizer, mas eu não estou vendo o Espírito Santo. Está vendo? Você não está vendo. Porque o meu olhar me mostra 3 velas, e está certo, é 3 velas. Não são 4 nem 5, então as 3 acesas. Esse é o raciocínio humano, ele vai até a coisa e descreve aquilo que os olhos vê. É 3 e não é 4. Mas o olhar da fé, ele entende, mas vai além. Vai dizer que ali está a luz de Deus. Se olhar o Círio Pascal, também é uma vela. Mas é uma vela diferente. Pelo olhar da fé, eu entendo que não é apenas uma vela maior do que a outra, não, que é o próprio Cristo, a luz do mundo. Assim, para o sacrário, se você olhar para o sacrário, olhando assim, a gente vê o quê? Uma madeira bonita, desenhada, né? Talvez quem não tem fé ou não entende, que moldura bonita, 2 mãos lindas, né? Uma segurando um pão. Esse é o olhar, é a mente humana que descreve o objeto, que se apresenta diante de nós. Mas o olhar da fé me diz que não é apenas um quadro bonito, uma moldura bonita, não. A fé me diz que ali está Jesus na Eucaristia. Então, por isso que nós precisamos hoje, para entender esse mistério, nós precisamos também a experiência da fé. E é aquilo que Santo Agostinho tentou apenas com a inteligência, né? Nos seus estudos, né, Santo Agostinho conta a passagem que ele estava tentando compreender com a inteligência, porque ele tinha uma inteligência privilegiada, né? Era um homem muito sábio. Então ele queria desvendar o mistério da Santíssima Trindade a partir do seu intelecto, que era muito grande, né? E caminhando à beira do mar, tentando refletir, um só Deus, 3 pessoas, um Deus, né? Queria tentar dar uma explicação ao mistério a partir de categorias humanas, apenas com raciocínio, que também é interessante, né? E caminhando à beira da praia, que ele encontra um menino, que depois nós sabemos que é um anjo, né? Mas ele não sabe. Um menino que está ali, na beira da praia, na areia, fazendo um pequeno buraco na areia, né? Uma conchinha, fazendo um buraco. Santo Agostinho tentando colocar na cabeça dele e desvendar o mistério da Santíssima Trindade, chega até o menino e pergunta: menino, o que você está fazendo aí, nesse buraquinho? O que você pretende fazer aí? E o menino disse a Santo Agostinho: eu quero colocar toda a água do mar aqui dentro desse buraquinho. Santo Agostinho disse: olha que isso é impossível. O mar é grande demais para caber nesse buraco.
O menino olhou para ele e disse: isso mesmo. Assim como o mistério que você procura desvendar é grande demais para você compreender. E diz que desapareceu. Então aqui nós temos, meus queridos irmãos e irmãs, este mistério. Um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Na teologia se costuma dizer que, falando da Trindade, né, tem um tratado sobre a Trindade, um estudo só sobre a Santíssima Trindade, né? É a teologia dogmática, né, que estuda, se fala, né, que a Trindade é una, santa, perfeita e indivisa. Se ensina e se diz também que aonde está presente uma das pessoas da Santíssima Trindade, estarão também presentes as outras duas. Nos ensina e nos diz que a nossa oração vai ser sempre trinitária. A Deus pelo Pai, no Filho e Espírito Santo. Então, quando nós rezamos, qualquer oração que nós fazemos, por exemplo, se eu invoco o Espírito Santo venha sobre mim, muito embora eu mencione a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, aquela oração não vai ser apenas dirigida ao Espírito Santo, estará ali também presente o Pai e o Filho. Assim, quando eu rezo a Deus, estará Jesus e o Espírito Santo. Assim, quando eu me dirijo a Jesus, estará o Espírito Santo e Deus. Então, onde está uma, estarão as outras duas. Trindade una, santa, perfeita, indivisa e que age e nas pessoas divinas. Também se ensina que nós podemos atribuir, né? São os atributos da Trindade. Por exemplo, quando nós falamos da criação do mundo, né? Imediatamente a nossa inteligência, quando a gente quer descrever o mundo, que tudo que existe, a gente costuma dizer que tudo que existe, existe porque quem que criou foi Deus, não é isso? Isso, Deus. Porém, não foi só Deus. A leitura diz: antes que os fundamentos existissem, o Espírito de Deus pairava. Já se fazia presente, né? Dançava entre a criação, está vendo? Então, por atributos da Trindade, nós podemos sim atribuir, e não é errado dizer, a Deus nós atribuímos a criação do mundo. Tudo que existe foi Deus que criou, e criou no Filho e no Espírito Santo. Então, a primeira pessoa, o Pai, atribuímos a obra da criação. Jesus Cristo, nós podemos dizer que Jesus foi o Criador, Jesus é o Salvador, não é verdade? E o Espírito é o Santificador, né? São os atributos que nós identificamos a cada uma das pessoas, mas é sempre a Trindade que está agindo e permanecendo. E foi isso que Jesus disse aos seus discípulos, né, na sua ascensão. Hoje também celebramos o Pentecostes, né? Já fizemos domingo passado, mas hoje foi celebrado a manifestação do Espírito Santo de Deus, que conduz a igreja, né? Lembra que Jesus, quando retornou, disse: eu vou, mas não vos deixo órfão. Não, vocês não estarão sozinhos, eu não vou me despedir de vocês, estarei convosco todos os dias, até os finais do tempo. Eu e o Pai somos um, quem me ouve, ouve o Pai. Então essa sintonia, essa profunda intimidade, um só Deus, três pessoas, mas que agem, estão sempre unidas e perfeitamente presente onde está uma delas. É esta Trindade Santa que nos acompanha, que conduz a igreja, conduz a cada um de nós. Então, assim, dessa forma, nós podemos compreender um pouquinho, né, esse mistério que nos cerca e que nós hoje celebramos com fé e amor, que a Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, continue iluminando a nossa igreja, as nossas pastorais e movimentos, a nossa vida, e na força da Santíssima Trindade, né, do Espírito Santo que conduz, possamos ser no mundo as testemunhas de Jesus, né, porque foi isso que ele
disse aos seus apóstolos: derramarei sobre vós o meu espírito, para que vocês sejam no mundo as minhas testemunhas. É isso que a igreja é chamada a ser, e cada um de nós somos chamados a ser uma igreja testemunha, testemunhar no mundo. A fé que nós vivemos aqui, ela deve ser levada lá fora, né? Cuidado com a fé intimista. Uma fé que não se relaciona com o mundo, que não dialoga, é perigosa, cai nos extremismos. Toda fé tem que ser voltada para a ação. Jesus chamou os 12 não para estar do lado dele só, não ficaram um tempo, mas depois chamou para enviá-los em missão. Então a nossa fé deve ser vivida lá fora também, né? Aqui a gente dobra os joelhos, é bom e bonito, né? Mas se ficar só nisso, não serve para muita coisa. Recebereis o Espírito Santo para serdes no mundo as minhas testemunhas. É para isso que Jesus deu o Espírito Santo, e é isso que Ele pede e espera de mim, de você e de todos nós. E penso que é isso que nós entendemos também. Se for isso, ótimo. Se não, temos que dar uma revisada na fé. Louvado seja nosso Senhor